Até quando o torcedor do Vasco vai precisar aceitar o mesmo roteiro? Defesa falhando, time sem criatividade e um futebol que não evolui. Fala, torcida vascaína. Eu não aguento mais assistir ao mesmo jogo toda a rodada. Parece um loop infinito. Muda o adversário, muda a competição, mas o roteiro do Vasco continua exatamente o mesmo. Mais uma vez, o Vasco fez uma partida muito abaixo do esperado. Mais uma vez, uma falha grotesca na defesa colocou o time em desvantagem. Todo jogo o torcedor entra com esperança e todo jogo o Vasco entrega pelo menos um gol para o adversário. Até quando? Até quando o torcedor vai ver isso acontecendo? E o mais preocupante é que o Mirassol ou qualquer outro time que jogue com o Vasco não precisa fazer uma grande partida. Não precisa dominar o jogo, não precisa pressionar o Vasco o tempo inteiro. Na verdade, o adversário já sabe que uma hora o Vasco vai falhar em entregar um gol. O empate em 1-1 contra o Mirassol deixou mais uma vez uma sensação de que o Vasco desperdiçou uma oportunidade dentro de São Januário. O cuiabano fez, na minha opinião, uma das piores partidas desde que chegou ao Vasco. Errou muito tecnicamente, sofreu na marcação e não conseguiu entrar no jogo. Além disso, está nítido que está fora de forma. Um jogador lento e pesado, bem diferente do jogador que era quando jogou no Botafogo. E nosso jogador Tietê, mais uma vez despercebido. E é impressionante como um jogador tão experiente consegue participar tão pouco de uma partida. Barros também, mais uma vez, fez uma partida muito ruim, tanto na marcação como nas saídas de jogo. O meio-campo do Vasco simplesmente não cria, não acelera, não aproxima, não faz o ataque jogar. E nesse jogo, Pedro Emanuel também precisa assumir a sua parcela de responsabilidade. Na minha visão, a escalação inicial não funcionou muito bem. O time entrou muito lento e demorou demais para reagir. Só depois das substituições, o time acordou. Entrou com mais intensidade, mais vontade, mais coragem. Mesmo com todas as limitações, foi para cima e justamente nesse momento que Andrés Gomes acertou um belo chute e garantiu o empate para o time do Vasco da Gama. Mas isso não muda a nossa realidade. O Vasco continua jogando muito mal, abaixo do que a torcida espera. Mas vamos falar a verdade? Um empate dentro de São Januário contra o Mirassol não pode ser tratado com normalidade. Tanto que o clima da arquibancada era de indignação total. O torcedor não acreditou no futebol que o time mais uma vez apresentou e vem apresentando em jogos anteriores. Falta intensidade, personalidade, falta competitividade, falta vergonha na cara, vergonha de perder. O Vasco parece um time acomodado, sem reação e sem senso de urgência. E aí ficam as perguntas que todo vascaíno está fazendo. Quando essa sequência de erros vai acabar? Quando vamos ver um time que entre em campo com fome de vencer? Quando o Vasco vai voltar a jogar um futebol competitivo? Hoje, sinceramente, nós não temos essas respostas. Porque enquanto os mesmos erros continuarem se repetindo e a postura dentro de campo não mudar, o torcedor vai continuar vivendo a mesma frustração rodada após rodada, jogo após jogo. O Vasco precisa reagir e precisa reagir agora. Porque a cada rodada que o Vasco permanece na zona de rebaixamento, se torna mais difícil sair dela. E também não tem como mais ter paciência com um time desses, com essas atuações vergonhosas. E eu quero saber de você, quem foi o maior responsável por esse empate ontem? Os jogadores, Pedro Emanuel ou os dois? Deixe sua opinião nos comentários.